Paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o apóstolo Márcio e estou aqui para compartilhar com você mais um vídeo. Nós estivemos ministrando lá na igreja uma série de mensagens falando sobre os últimos dias. E nós ministramos uma mensagem que tinha o título A Sociedade dos Últimos Dias. Na ocasião, nós falamos das características dessa sociedade. Usando lá 2 Timóteo, capítulo de número 3, nós falamos de muitas características dessa sociedade. E neste vídeo eu quero compartilhar com você a sequência dessas características e eu quero desafiar você a ver se nós não estamos vivendo esses dias. Eu sou o apóstolo Márcio, da Igreja Apostólica O Libertador de Israel, e convido você a ficar até o final desse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe e vamos à mensagem. Nós estivemos compartilhando lá na igreja uma primeira parte que está aqui no canal, você pode acessar, A Sociedade dos Últimos Dias, parte 1, e essa é a parte 2. Eu decidi gravar em casa, porque nós entramos em uma outra mensagem que o Senhor nos direcionou, e eu disse aos irmãos que gravaria o restante, e hoje nós estamos fazendo isso. Então eu quero ler com você algumas características da sociedade dos últimos dias. Paulo vai dizer que nos últimos dias nós teremos traidores, nós teremos pessoas que terão um estilo de vida de traição. Essa palavra para traidores fala de pessoas que constroem uma amizade enquanto elas lhe convém. Então nós vamos ter uma sociedade nos últimos dias que a base da amizade está no amor a si próprio. Então são pessoas que vão aparentemente construir um relacionamento de amizade, mas quando esses amigos não lhe forem mais necessários, eles vão desprezar esses amigos. Às vezes nós vemos que traição tem a ver só com uma ideia de passar para trás, de abandonar num momento difícil, mas na verdade traição na Bíblia vai muito mais além. Fala de quando você constrói uma amizade e quando de repente essa amizade já não te corresponde, ela já não te alimenta como você queria que ela alimentasse, então você despreza e menospreza essa amizade. Paulo vai dizer também que nos últimos dias nós teremos pessoas obstinadas. Essa palavra obstinada fala de um temperamento agressivo. São pessoas impulsivas, são pessoas precipitadas. Nós vamos ter nos últimos dias, então, na sociedade, pessoas que serão agressivas, serão impulsivas e serão precipitadas no que fazem. Elas não vão pensar antes de fazer, por causa da obstinação, por causa deste amor. Se nós formos ver, muitas dessas características estão baseadas no amor a si próprio. A palavra de Deus mostra que nós devemos matar o nosso ego, que nós devemos morrer a cada dia. Mas nós vamos ter nos últimos dias uma sociedade que vai estar viva demais para si, desprezando os outros. E isso vai se manifestar numa impulsividade. Nós vamos ver pessoas fazendo as coisas de forma precipitadas. Paulo também vai dizer, e aí é uma 17ª característica desse texto, Paulo vai dizer que nós vamos ter pessoas orgulhosas. E o significado é alguém que está inchado por seu próprio ego, alguém que está inflamado por si próprio. Então esse orgulho está baseado em si. Essas pessoas vão estar inchadas em si mesmas, elas vão se achar a mais e além da conta. Nós vemos que a palavra de Deus diz que nós devemos ter o outro como maior do que a nós, que nós devemos servir o outro. Mas a sociedade dos últimos dias vai estar marcada por pessoas orgulhosas. A 18ª característica que a gente encontra nesse texto,
que diz que eles vão ser mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Isso fala de pessoas que estão preocupadas em se autossatisfazer, que buscam a felicidade acima de tudo e acima de todos. Nós vamos ter uma sociedade nos últimos dias que vai estar totalmente engajada, as pessoas vão estar gastando as suas energias buscando a autossatisfação. E elas vão ser amigas dos prazeres, elas vão buscar os prazeres e vão deixar Deus de lado. E eu quero aqui lembrar, irmãos, que embora Paulo, num certo aspecto, esteja falando do mundo, em outro aspecto ele está falando também da igreja, porque nós não podemos querer que o mundo seja amigo de Deus. O mundo sempre estará numa condição de inimizade com Deus, mas aqueles que conhecem a Deus podem entrar num estágio de serem mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Quantas pessoas têm abandonado a comunhão da igreja, quantas pessoas têm abandonado as suas congregações, têm mesmo abandonado a fé, porque elas estão buscando os prazeres. Esses dias, eu ministrando lá na igreja, eu disse, nos dias de George Whitefield, Jonathan Edwards, nos dias desses grandes avivalistas do passado, nós víamos que cassinos, bares se fechavam, e as pessoas caíam em arrependimento e iam para a igreja, e elas iam ao encontro de Deus, e estádios de futebol ficavam vazios nos dias dos avivamentos, porque as pessoas estavam queimando de amor por Deus. Mas nos dias de hoje, o que nós vemos? Se nós entrarmos dentro de adegas, entrarmos dentro de bares, entrarmos dentro de lugares que no passado eles eram fechados para que as pessoas, porque as pessoas entravam em grande arrependimento, hoje se nós entrarmos nesses lugares, esses lugares estão lotados de pessoas que supostamente são cristãs. E elas vão dizer que elas estão na graça, elas vão dizer que agora nós estamos em Cristo Jesus, que nós temos liberdade, que a graça nos permite isso. E eu disse lá na igreja, eu disse, se nos nossos dias, Jonathan Edwards, Evan Roberts, eles chorariam ao ver a condição do nosso cristianismo. E, infelizmente, boa parte da igreja está mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. E às vezes você pode não estar indo numa adega, você pode não estar indo em nenhum lugar que seja inapropriado de repente. Você pode estar indo para a igreja e estando mais amigo dos prazeres. Talvez a motivação sua de ir para a igreja é se sentir bem e não encontrar com um Deus vivo. Então, nós precisamos rever as nossas vidas. Esses são os dias que nós precisamos ser amigos de Deus e não amigo dos prazeres. A 19ª característica que eu encontro nesse texto, Paulo diz que, tendo aparência de piedade, nós vamos ter uma sociedade, principalmente o cristianismo, com aparência de piedade. Piedade fala de uma dedicação a Deus, mas aqui é uma aparência, ou seja, nós vamos ter uma religião revestida, nós vamos ter cristãos revestidos de uma aparente religiosidade. Nós vamos ter cristãos que aparentemente eles estão buscando a Deus, eles estão servindo a Deus, mas não há uma mudança interior. Eles vivem só de aparência. Eles são como um manequim vestido com uma roupa bonita. Eles não têm nada por dentro, eles não têm vida, eles não possuem vida, eles são apenas um boneco. É bonito de se ver, é bonito de de contemplar, mas você não encontra nada no interior. Nós precisamos nos lembrar que a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, ele brota de dentro, ele brota de um coração, ele brota do nosso interior fluirão rios de água viva. É do nosso interior que vai mostrar, sim, vai resplandecer no nosso exterior. Mas nós não podemos ter uma religiosidade de aparência. Eu me pego às vezes pensando que esse tempo nosso de pandemia, ele fez uma coisa. Parece que ele tirou o muro. Até então nós tínhamos cristãos que viviam em cima do muro, mas parece
que esses dias o muro caiu, então agora nós podemos ver claramente aqueles que servem e os que não servem. Nós podemos ver claramente aqueles que têm algo interior e aqueles que são só exterior. Por isso, queridos, eu e você estamos sendo chamados a deixar Deus produzir em nós essa vida interior e deixarmos de ser cristãos apenas de aparência. Paulo diz que a sociedade dos últimos dias seria uma sociedade marcada por aparência de piedade, aparência de que as coisas de Deus têm um valor na vida, aparência de uma religião, mas que no fundo, não passa de aparência. Nós temos que nos afastar dessa falsa espiritualidade e nós temos que manifestar a espiritualidade verdadeira. E sabe, queridos, quando a espiritualidade verdadeira vai aparecer? Quando os ventos soprarem. Eu me lembro de uma frase, na verdade de uma historinha contada pelo filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele fala sobre alguém que estava com uma xícara de café e que tropeça e a xícara e o café que estava na xícara se derrama. E alguém pergunta assim, mas por que derramou o café? E ele diz assim, só derramou o café porque a xícara estava cheia de café. Se a xícara estivesse cheia de leite, seria derramada o leite. Se estivesse cheia de água, derramaria água. Quando eu ouvi essa história, eu entendi que muitas vezes nós vamos tropeçar na vida. Situações vão vir para que nós tropecemos, para que aquilo que está dentro da nossa xícara pode ser apresentado. Você só vai saber o que está dentro da sua xícara quando a sua xícara for abalada. Eu só vou saber o que está dentro do meu coração quando o meu coração for abalado. Então essa falsa religiosidade ela vai ser demonstrada quando as nossas vidas forem sacudidas. É por isso que eu e você temos que rever o que está dentro das nossas vidas. O que nós estamos derramando no momento de dificuldade. O que você está derramando quando a sua vida é confrontada, quando você tropeça, quando as circunstâncias difíceis vêm e que chacoalham a sua vida. O que você está derramando? Você está derramando uma falsa religiosidade? Você está derramando falso perdão? Você está derramando ira, ódio, raiva? O que você está derramando? Pense nisso, reflita sobre isso. Paulo vai falar sobre mais uma característica desses últimos dias. Ele vai falar de mulheres nécias, mulheres carregadas de pecado e cheias de concupiscências. E sabe o que é interessante? A ideia é que fala ali naquele texto, fala de que levar cativo, fala de mulheres que são conduzidas por causa das suas feridas. O que nós vamos ter nos últimos dias é uma sociedade baseada em que as pessoas vão estar sendo levadas de um canto para o outro por causa das suas feridas. Nós vamos ver líderes, nós vamos ver pessoas, nós vamos ver influenciadores crescendo por causa da ferida dos outros. Eles vão conduzir essas pessoas, mas eles não vão conduzir por que essas pessoas sejam curadas. Elas, na verdade, se alimentam dessas pessoas, se alimentam das suas feridas, então para elas é importante que elas permaneçam na dependência. Então eu creio, querido, que nesses dias vão ser dias também que nós precisamos ser curados. Nós precisamos que o Senhor nos cure, nós precisamos que o Senhor lide com as deficiências do nosso coração. São dias que as pessoas estão sendo facilmente manipuladas, elas estão sendo facilmente levadas de um canto para o outro por causa das suas feridas, por causa das suas tristezas, por causa das coisas mal resolvidas no coração, e líderes mal intencionados têm se levantado e conduzido essas pessoas. O que Paulo também está dizendo é que essas mulheres, o texto grego tem a ideia de que essas mulheres são carentes, a carência, as frustrações, as tristezas, as mágoas. Essas pessoas têm necessidades dentro de si e líderes estarão se levantando
porque o texto fala de pessoas que se introduziram na casa dessas mulheres. Ou seja, hoje nós temos a internet, e a internet ela faz com que pessoas que jamais entrariam na sua casa entrem. Eu estou entrando dentro da sua casa nesse exato momento. Talvez eu não te conheça, talvez você não me conhecia e esse vídeo chegou até você. De alguma forma eu estou entrando na sua casa. E Paulo vai dizer que vão ter pessoas que vão estar introduzindo dentro da casa das pessoas e levando cativo, conduzindo as mulheres, mas aqui eu quero dizer que estarão conduzindo, estarão levando cativos pessoas que estão carentes, pessoas que estão com necessidades profundas, pessoas que estão feridas e machucadas, e essas pessoas vão estar tendo acesso e vão conduzir elas não para a vida, mas estarão conduzindo para a morte. E talvez você pergunte, Márcio, como eu posso identificar essas pessoas? Para mim é simples. Qual é o alvo dessas pessoas? Para onde elas estão te conduzindo? Um verdadeiro líder, uma verdadeira pessoa cristã, um verdadeiro homem e mulher de Deus, vai te levar para Cristo. O nosso alvo é levar as pessoas para Cristo. Eu não posso te trazer para mim, embora você possa imitar a minha fé, embora eu possa dizer para você como Paulo disse, me imita porque eu estou imitando a Cristo, mas é só por um tempo. Você vai ter um tempo que eu ou outros homens e mulheres de Deus, você vai ter como referencial. Mas todas as vezes que alguém chegar até mim, eu tenho que conduzir ele para Cristo. E isso mostra se eu estou só de olho nas suas feridas, para que você alimente o meu império, ou se eu estou verdadeiramente me importando com você. Então Paulo diz que a sociedade dos últimos dias vai estar marcada por pessoas que vão entrar dentro das casas. E eu creio que essa palavra nos nossos dias ela é muito verdadeira por causa da internet. Pessoas que vão entrar dentro das nossas casas. E se nós estivermos cheios de feridas e com necessidades profundas que não foram tratadas, nós podemos ser arrastados atrás delas. Nós podemos ser levados por elas, cativos, presos. E podemos entrar em buracos ainda maiores. Cuidado, querido, com quem está entrando dentro da tua casa. Cuidado com quem está tendo acesso a você. Cuidado com o que tem entrado nos seus ouvidos. Cuidado com o que tem entrado nos seus olhos. Cuidado com o que está habitando no seu coração. Nem tudo o que reluz é ouro. E lembre-se, Paulo diz que o diabo se faz de anjo de luz. E ele tem os ministros dele com aparência de justiça. Nós temos aí uma 21ª característica. Nós vamos ter pessoas que vão resistir à verdade. As pessoas vão ser resistentes à verdade. Nós vamos ter uma grande resistência. Na verdade, se nós olharmos a sociedade desses dias, o que nós temos? Parece que a mentira, andar do lado da mentira, é muito mais vantajoso do que andar do lado da verdade. Ser verdadeiro nesses dias, você corre o risco. E quando eu vejo que vão resistir à verdade, não é aquilo que eu acho que é verdade. As pessoas vão resistir à verdade da palavra de Deus. As pessoas vão resistir, vão tentar manipular. As pessoas às vezes vão ser contra, não se opondo, mas as pessoas vão ser contra, manipulando a verdade, para que a verdade se adeque à vida delas. É por isso que nós vamos ver muita distorção da palavra de Deus. Hoje a verdade é relativa. Aquilo que é verdade para mim pode não ser para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A verdade de Deus é absoluta. Jesus é a verdade. E ele diz que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. Toda verdade que vem de Deus, ela tem o poder para libertar. Então não resista à verdade da palavra. Não estamos falando das verdades humanas. Nós estamos falando das verdades divinas. Nós estamos falando da verdade de Deus. Não resista à palavra do Senhor.
A 22ª característica é que nós vamos ter corruptos ou mentes corrompidas, mentes deterioradas. O pensamento humano vai se deteriorar, queridos. Nós vamos ver uma sociedade se deteriorando, os valores sendo deteriorados. Nós vamos ver o homem se manifestando nas corrupções mais absurdas. A ideia que é de um ferro que se corrói. Nós vamos ver a humanidade das pessoas se corroendo. Por isso você vai ver como aconteceu esses dias. Uma mãe que degolou o cachorro e o filho. Você vai ver a humanidade se corrompendo e entrando nos seus valores mais vis. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. A 23ª característica, a sua versão pode estar dizendo que esses homens serão repróbabos, que quer dizer indignos de confiança, não confiáveis, não serão exemplos de fé. Queridos, o que está faltando hoje são pessoas que a gente possa confiar. O que está faltando hoje são pessoas de valores, de caráteres. O que nós temos hoje é muita gente que não tem como confiar. Agora não tem como confiar por quê? Porque a palavra não se sustenta, a vida não se sustenta. Quando a gente olha, não são exemplos. E quando a gente vem para dentro da igreja, a gente está falando de exemplos de fé. Não sei se você prestou atenção, mas nos últimos 4 anos, quantos homens e mulheres de Deus partiram? Nós tivemos aí o Billy Graham, nós tivemos, talvez um pouco anterior a isso, o David Wilkerson, nós tivemos aí o Gregor McNutt, nós tivemos há pouco tempo aí o apóstolo Don Lynch, tivemos aí o Dave Robertson, tantos homens, mulheres de Deus que partiram. E quando eu ouço a notícia de alguém desses que partiram, a única pergunta que eu me faço é: quem vai pegar a tocha desses homens? Quem vai dar sequência ao legado que esses homens deixaram? Quem vai prosseguir a obra? Homens com exemplo de fé, Billy Graham, David Robertson, David Wilkerson, homens fiéis, homens experimentados, homens que deixaram um exemplo para nós. Reinhard Bonk e tantos outros homens. Será que nós vamos ser um exemplo para essa geração? Será que eu e você vamos ser esses exemplos confiáveis de fé? Fica aqui a pergunta. 24ª característica, a gente pode dizer, nós vamos ver uma sociedade marcada pela insensatez. E aqui, na verdade, é loucura. Nós vamos ver muita coisa louca aqui. Nós vamos ver muitas atitudes loucas nos últimos dias. Muitas atitudes que você vai parar e vai pensar e vai dizer assim: meu, isso é doideira, isso é loucura. Nós vamos ver as pessoas cometendo as mais terríveis e abomináveis e loucuras que a gente possa imaginar. Paulo fala sobre isso. Então eu quero findar aqui. Nós falamos sobre muitas características. Você pode assistir o nosso primeiro vídeo, A Sociedade dos Últimos Dias, parte 1, e refletir sobre isso. Nós vamos ver na sociedade, mas o que me preocupa é se essas características elas não estão dentro da igreja. Não olhe A ou B, não quero que você chegue e fale: isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano. Não, essa mensagem ela tem a intenção de fazer você olhar para você. Se você ler toda essa lista de 2 Timóteo capítulo 3 e identificar, se arrependa, mude o seu comportamento. Um dia eu orando e o Senhor me perguntou: Márcio, você quer ver o Brasil mudado? Eu falei: Senhor, é por isso que eu estou aqui de joelho. O Espírito Santo foi muito claro ao dizer para mim: mude você. Sabe o que eu entendi? Que a mudança do Brasil começava quando eu começasse a mudar.
Esses são dias que as pessoas têm criticado demais a igreja. As pessoas têm criticado demais os líderes. E eu não estou dizendo aqui que a igreja ela não tem errado, que líderes não têm errado, mas a mudança da igreja começa quando você mudar. Talvez você esteja num lugar e você esteja criticando a liderança, não estou falando de uma liderança em pecado, não estou falando de uma igreja em pecado, mas eu estou falando de erros que às vezes nós vemos na vida de líderes, vemos na vida de igrejas. E aí eu quero desafiar você, antes que você queira mudar o seu líder, antes que você queira mudar a sua igreja, mude você. A sua igreja vai mudar quando você começar a mudar. A igreja de Cristo vai começar a mudar quando você começar a mudar. Quando eu começar a mudar. Quando a mudança atinge a nossa vida, então a mudança atinge a nossa sociedade, a igreja a quem pertencemos, a nossa família, tudo aquilo que engloba a nossa vida. Então, quando você passar por essa lista, não aponte o dedo para o outro. Quando você passar por essa lista, olhe para você e se arrependa. Mude a sua atitude e nós vamos ter a igreja gloriosa de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Espero que esse vídeo possa edificar. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude a ir muito mais longe para que vidas sejam edificadas. Te agradeço por esse tempo que você passou conosco e que nós possamos juntos construir uma igreja gloriosa. Deus o abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.